Uma das figuras mais prestigiadas no mercado financeiro é a do gestor de recursos. A pessoa que ocupa essa posição é responsável por decidir tudo o que entra, fica ou sai de uma classe de cotas de um fundo de investimentos. Mas o que alguém precisa fazer para chegar nesse cargo? E como é a rotina de alguém que faz a gestão de classes de cotas de fundos de investimento? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Caio Torralvo, sou professor de finanças aqui da Academia Rafael Toro e atuo há quase 2 décadas ensinando alunos a serem aprovados em exames de certificações no mercado financeiro. O fato aqui é o seguinte: o caminho até uma posição de gestor de investimentos pode ser difícil. É uma posição de grande prestígio e remuneração muito interessante. Mas afinal, quais são as suas funções e qual é o caminho que você precisa percorrer para chegar lá? Começando pelas funções, o gestor de recursos de investimento é responsável principalmente pelas decisões de compra, manutenção e venda de ativos. Ou seja, é o gestor que tem a palavra final na hora de decidir quais empresas irão compor o patrimônio da classe de cotas do fundo de ações, quais títulos de dívida entrarão no fundo de renda fixa e por aí vai. E não apenas isso, mas é importante esclarecer que essas decisões não saem todas necessariamente da cabeça do gestor. Classes de cotas de fundos de investimento no geral possuem as suas políticas de investimento e nelas consta a estratégia de investimento específica que o gestor deverá obedecer na hora de gerir o patrimônio dos cotistas dentro da classe de cotas de um fundo. Em resumo, uma classe de cotas tipificada como renda fixa não pode investir 80% do seu patrimônio em ações de empresas, por exemplo. Esse é um exemplo fácil de entender porque vai contra a regulamentação da classe de cotas de fundos de investimento em si. Mas isso também vale para, por exemplo, fundos de investimento em ações, que investem em empresas que são possíveis casos de investimento em valor, o chamado value investing. Digamos que você esteja pensando em investir em uma classe de cotas de um fundo que busca isso. A última coisa que você gostaria de ver dentro desse fundo seriam ações de empresas modernas com valuations muito elevados, como de uma empresa de tecnologia sendo negociada com uma relação de preço por lucro de 200 vezes, ou seja, muito acima da média do setor. Isso não combina com a ideia de investimento em valor, por isso não deveria estar dentro de uma classe de cotas de um fundo que se diz investimento em valor. Por isso, seria obrigação do gestor não escolher empresas como essa para entrar no patrimônio da classe de cotas do fundo. Não quer dizer que essas empresas não sejam um bom investimento, mas a tese que embasa o investimento nela não é a mesma de investimento que a classe de cotas de fundo segue, entendeu? Além disso, é importante lembrar que enquanto as decisões de gestão da classe de cotas do fundo passam pelo gestor, a análise de ativos específicos que ajudam justamente nessa decisão do gestor podem vir tanto internamente dos analistas chamados de buy side ou mesmo de analistas externos que vendem relatórios de análise, os chamados analistas sell side. Em resumo, o trabalho de gestão de recursos não é tão fácil quanto parece, e muito por conta disso, o caminho para você chegar lá também não é um caminho muito direto. Para você se registrar como gestor de recursos de terceiros da CVM e poder exercer essa profissão, você precisa cumprir alguns requisitos, sendo os 4 primeiros os mais importantes. 1. Morar no Brasil. 2. Ser graduado em curso superior ou equivalente em instituição oficialmente reconhecida no país ou no exterior. 3. Ter sido aprovado em exame de certificação do CGA ou do CGE, cuja metodologia e conteúdo foram previamente aprovados pela CVM. A Anbima e a CVM, nesse caso, andam de mão dadas, porque a certificação CGA e CGE são pré-requisitos para que você obtenha a licença CVM de administrador de carteiras de valores imobiliários. E 4. Ter reputação ilibada. O conjunto total de requisitos, tem mais alguns, estão descritos no artigo 3º da Resolução 21 da CVM, se você quiser dar uma olhada. Mas claro, não basta apenas cumprir esses requisitos. Como qualquer profissão, você também vai precisar de algumas soft skills, além das hard skills que você já vai obter na experiência, como também estudando para a sua certificação.
Querendo ou não, a função de um gestor de uma classe de cotas de um fundo exclusivo, por exemplo, envolve conversar com pessoas, entender as necessidades do cliente, ou cotista da classe de cotas do fundo, e conseguir trabalhar bem com a sua equipe de analistas para tomar as melhores decisões possíveis para o patrimônio do fundo. Sei que muitos optam por aqui nessa parte mais técnica, mas saber lidar com pessoas e manter as suas habilidades humanas, as soft skills em dia, também é muito importante. Além de tudo isso, é importante também que você saiba o seguinte: gestor de recursos, gestor de fundos de investimentos, gestor de carteiras administradas, nenhum desses cargos é um cargo de entrada. Não basta você ter a certificação e se registrar como gestor oficialmente. Você precisa de experiência do mercado, anos trabalhando e comprovando a qualidade do seu trabalho para que você consiga alcançar o cargo de gestão dentro de uma instituição. Eu comentei no começo desse vídeo que o caminho até um cargo como esse é longo, mas pode valer muito a pena. Nós aqui da Academia Rafael Toro podemos te ajudar bastante, principalmente ali na metade do caminho, no processo de você obter a certificação necessária. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link com a playlist completa sobre as certificações de gestão. Hoje nós temos uma trinca: CFG, CGA e CGE. Hoje em dia, todos os que querem ser gestores precisam tirar primeiro o CFG e depois escolher se querem ir para a linha de produtos de fundos de investimentos financeiros, fundos de ações, renda fixa, cambial, multimercados e ETFs, e tirar a CGA, ou para a linha de fundos estruturados, como fundos de investimentos imobiliários, FIPS, FDICs e ETFs, tirando o CGE. No nosso próximo vídeo da série, eu vou te mostrar justamente um conteúdo bem complicado que cai em prova. Vamos ter uma aula gratuita sobre um assunto bem peculiar que é o teste de hipótese. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!